Pessoal, é bem provável que não vai demorar muito para o STF dar uma decisão proibindo institutos de pesquisa no Brasil. Afinal, cada dia que passa tem mais uma crítica e o povo está mais indignado com a esquerda. Então, os institutos de pesquisa vão ter que parar de fazer pesquisa. Afinal, está ficando feia a situação. Hoje foi mais uma. Dá uma olhada. O número de brasileiros que acham que Lula fez menos do que se esperava chegou a 58%, quase 60%. E a pesquisa é do Datafolha. A fonte da notícia aqui é o Terra Brasil Notícias. Sabe o que eu achei interessante? Trazer aqui os comentários, né? Menos não fez nada além de viajar e falar o que não deve. Eu já penso o seguinte, o Lula tem que falar mesmo. A cada dia que ele abre a boca em algum evento, tem um escândalo novo que diminui ainda mais o apoio do governo. Até aqueles petistas já estão começando a ter vergonha de usar a estrelinha no peito aí, né? Então tá feia a situação. A Sônia escreveu, pode aumentar esse número, chega de maquiar. A Olinda escreveu muito mais, chega uns 98%. A Ana Ceciane escreveu, esse homem fez o que em prol do povo? A Cláudia Cunha escreveu, cita uma coisa boa que ele fez para o país, a Consola NASA. É muito mais que isso, tenho certeza que é bem mais. E quem esperava algo de bom desse cara? Ou seja, vocês veem que as críticas ao governo Lula estão muito, mas muito maiores. Aquela ressaca daquela turma anti-Bolsonaro já acabou, já não faz mais sentido ficar criticando o Bolsonaro. O Bolsonaro já não está eleito mais. Então até aquela turma que entrou na ondinha, vamos criticar Bolsonaro, está parando de criticar o Bolsonaro e está começando a criticar Lula agora. E a situação está ficando cada vez mais feia para o petista. É por isso que eu falo para vocês. Logo vão até acabar com os institutos de pesquisa. E aí, só para você ter uma noção, tem até indígenas se manifestando. Dá uma olhada nessa manifestação aqui. A esquerda logo vai soltar uma nota dizendo que eles não são indígenas de verdade, né? Vocês vão entender o porquê agora. Escuta só esse áudio aqui. Kawali, pergunta para o seu pai se ele gosta de Bolsonaro. Responde, pai. Sim, nós indígenas gostamos de Bolsonaro. Sabe por quê? Ele é o melhor presidente do Brasil. Por isso que nós indígenas gostamos de Bolsonaro. Então, nós precisamos da ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo para nós, 2026, Bolsonaro volta presidente, entendeu? Então, por isso que nossa Costa, ele ajuda muito os indígenas, ele é grande, nós parceiro, grande também, e conhecimento. Ele é o melhor presidente. Então, Bolsonaro, gosto muito de vocês, entendeu? Quero vocês voltar 2026 vocês ficar presidente. Obrigado. Valeu, tamo junto. Pois é, pessoal, é bem provável que... Peraí. É bem provável, até coloquei um áudio aqui fora, aqui da Silvia Wayampi, mas vamos lá, é bem provável que alguma ONG aí vai soltar uma nota falando que esses não são indígenas de verdade, né? É bem provável que vão falar que isso aí é uma fake news, que não são indígenas. Afinal, só é indígena quem faz parte do governo do amor e quem apoia o governo do amor, não é verdade? Mas vamos lá. Agora tem uma outra ala que também apoia muito o governo do amor. É uma ala que o governo protege muito. É a turma da saidinha que fica dentro dos presídios, tá? Matéria do Conexão Política. Como eu já venho alertando a vocês, não é desse editorial, é de muitos editoriais passados, o Lula tá numa verdadeira sinuca de bico. Por que o Lula tá numa sinuca de bico? Porque ele ou veta o fim das saidinhas, e aí vai caçar uma briga com a sociedade conservadora, ou sanciona e vai caçar briga com seus eleitores que ficam dentro do presídio, que moram ali dentro do presídio, né? Olha só, matéria de Conexão Política. Lula só não vetará integralmente as saidinhas de presos por causa da direita, diz Globo News. Nossa, até a direita já está começando a convencer o Lula do que é melhor para o Brasil, né?
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que acaba com as saidinhas de presos. O texto segue agora para a sanção presidencial. Tem gerado dor de cabeça em Brasília. Pois é, o Lula tá pistola com isso aqui. De acordo com as informações da Globo News, no que dependesse do Lula, o texto sairia vetado integralmente. Ninguém duvida disso, tá? Então, se dependesse do Lula, ele ia manter saidinha, ele ia manter preso tudo solto. Afinal, preso é bom, dá voto pro Lula. Então, ele ia manter os presos soltos, né? Ele ia acabar com a população carcerária no Brasil, ia soltar tudo quanto é bandido, né? Aí é complicado. No entanto, é dito que o petista não quer abrir margem para narrativas vindas da oposição. A ala conservadora pressiona para que a medida seja sancionada. No entanto, em caso de veto, a rejeição seria usada contra o próprio governo Lula. É óbvio, se ele vetar isso aqui, a direita vai cair em peso. A população brasileira vai cair em peso contra o Lula. Só que, ultimamente, o Lula tá meio... sei lá, né? Então, assim, eu ainda acho que o Lula pode vetar isso aqui. Ultimamente, ele anda jogando pra galera, parece que ele acha que tem um rei na barriga e anda jogando pra galera. Pode ser que o Lula ainda resolva vetar isso aqui, viu? Jornalistas da Globo News dizem que ouviram ministros do STF. Jornalistas da Globo News dizem que ouviram ministros do STF. Dá uma atenção nisso aqui, tá? Ouviram os ministros do STF que avaliam que eventual veto total do presidente daria munição para a direita, gerando também desgaste popular em uma cena que o governo tem ido mal, a segurança pública. No governo, há diversas alas que defendem o veto presidencial, como é o ministro dos Direitos Humanos, né? O que a gente tem que pensar aqui? É o seguinte, primeira coisa que é estranho demais, o STF dando orientação para o governo, parece até que faz parte do governo, né? Coisa estranha, né? A Globo News fazendo esse diálogo aqui também. Também é estranho, né? Parece que é um articulador do governo. A grande verdade é que é o seguinte, pode sair qualquer coisa disso aí. A vontade do Lula ninguém nega, todo mundo sabe. É vetar e deixar os presos continuarem saindo da cadeia, felizes da vida. O fato é que pode ser que isso não seja bom também no momento que a popularidade dele já está derretida. Então, vamos ver o que vai sair dessa questão aí. Nos próximos dias aí, ele tem 15 dias para sancionar ou vetar, senão tem a sanção tácita, tá bom? Olha só, outro ponto interessantíssimo. Dá uma olhada nessa matéria do Correio Brasiliense. E tá dando ruim para o Lula até no campo internacional. Luiz Montenegro, de centro-direita, será o primeiro ministro de Portugal. Pois é, Lula acaba de perder alianças lá dentro, né? O líder da Aliança Democrática, Luiz Montenegro, será o primeiro-ministro de Portugal. O comunicado oficial foi feito nesta quinta-feira pelo presidente da República, Marcelo de Rebelo de Sousa. O anúncio ocorre dia 10 dias depois das eleições. Montenegro assumirá em 2 de abril e espera uma união nacional para aprovar projetos de interesse do país. Ele não obteve maioria na Assembleia da República, portanto, será obrigado a fazer um amplo processo de negociação. O político de centro-direita terá 2 oposições ferrenhas no parlamento da esquerda, liderada pelo Partido Socialista, e da extrema-direita, com o Chega, que se consolidou como a terceira força do país. O que acontece? O Chega está dialogando bem com o Luiz Montenegro. E o Lula, que antes tinha ali uma turma comunista querendo ditar as regras no país português, né, no nosso irmão português, hoje já não é bem assim. Então, assim, falas do Lula, como os ataques a Israel, vão cair por terra, porque o Luiz Montenegro é abertamente pró-Israel. Então, assim, Lula ainda vai se tornar um páreo ainda maior. Acaba de perder um dos aliados que tinha aí na Europa. E as notícias ruins para o Lula não param. Matéria do Correio Brasiliense. Aliado de Lula em Portugal perde vaga no parlamento para a ultradireita. Graças a quem? Bolsonaro. Pois é, você vai entender por quê. O Augusto Santos Silva, que presidiu a Assembleia da República, não conseguiu os votos necessários do território português para se reeleger. No Brasil, o partido Chega, de extrema-direita, venceu a disputa. Pois é, o aliado, o Augusto Santos aqui, que é aliado do Lula, que era primeiro-ministra, que queria convidar o Lula para falar lá
na Revolução dos Cravos, em homenagem à Revolução dos Cravos, não se deu muito bem, não. E um dos problemas aqui é que, coincidentemente, os portugueses que moram no Brasil foram fundamentais para que um representante da ultradireita limitasse o socialista. O partido Chega venceu a disputa em território brasileiro, com 24,6% dos votos. E aí os votos do brasileiro fizeram com que um socialista caísse e que um cara de direita entrasse. Ou seja, Lula, o Bolsonaro está atrapalhando sua vida até em Portugal, né? Fazer o quê, né? Então, vocês acham que o Bolsonaro é um pária para a sociedade, um cara que não tem impacto político nenhum, está até interferindo em eleições de outro país? Pois é. Matéria da revista Exame, dá uma olhada nisso aqui. Em meio século de parceria, Brasil e China aproximam ainda mais relação bilateral e comercial. A intensificação dessa parceria pode ser evidenciada através do aumento de investimentos feitos por empresas chinesas no Brasil. Literalmente, o que está acontecendo é o seguinte, e aqui eu não estou falando que é uma coisa ruim, não, tá? Vocês sabem que eu sou muito ponderado, quando eu tenho críticas, eu critico, quando eu vejo que a coisa não é tão ruim, eu falo a verdade para vocês. O que acontece? Se por um lado, o Lula está fazendo com que vários investidores fujam do Brasil, tá escancarado. Ontem mesmo, a Eliane Cantanhede, que é da Globo News, que sempre foi passadora de pano para o Lula, já começou a criticar o Lula e falou do copo vazio aqui para o Lula. Falou que o Lula está criando um caos, fazendo que os investidores brasileiros fujam do Brasil. É insano isso. Mas, por outro lado, a questão ideológica que Lula articula com a China é uma coisa, sabe? Querendo trazer metodologias de censura, sabe? Dentre outras pautas que a China costuma utilizar lá. Isso é danoso, é um câncer para o Brasil. Mas investimento é investimento. Dinheiro não tem cheiro, dinheiro não tem cara, tá? Princípio do non-OLED. Não sei se vocês já ouviram falar disso, tá? Princípio do non-OLED, né? É que o dinheiro não tem cheiro. Então, se é para fazer investimento no Brasil, é uma coisa boa. Então, é ruim por um ponto de vista que cada vez mais o Brasil fica dependente da China. Assim, chegando um novo presidente, ele tem que manter um tom bem mais ameno com a China, porque às vezes, quando você é muito dependente, esse país começa a fazer exigências. Ou seja, olha, todo o mercado consumidor de carne do Brasil vai para a China. Se a China falar, eu paro de comprar hoje, vai acontecer um caos com o mercado consumidor de carne aqui no Brasil. Eu vou ter que achar novos mercados. Então, quando você fica muito dependente de um país, isso é muito ruim, é péssimo. Então, o certo é que o Lula mantivesse ali várias políticas trazendo mais mercado da China, tudo bem, ótimo, mas mantendo outros mercados. Ele está afastando outros mercados, afastando aí, inclusive, outros investidores. Beleza? Vamos lá. Aposta do PL, matéria do Conexão Política. Bolsonaristas da base, nomes da direita raiz, se articulam para disputar câmaras em todo o Brasil. Dos movimentos de rua para o legislativo. As eleições municipais de 2024 devem ser marcadas por um êxodo de apoiadores de Jair Bolsonaro em uma ação que tem sido vista como uma mudança de dentro para fora. Isso porque, pela primeira vez, nomes que compõem a chamada direita da base terão candidaturas lançadas massivamente em uma disputa eleitoral. O termo base define aqueles que atuam nos bastidores políticos em prol de uma causa, e muitas vezes são totalmente longe dos holofotes. É o caso dos jovens Matheus Henrique Santana, paulista de Pernambuco, da cidade paulista, em Pernambuco, de 28 anos, João Pedro Trevisan Pugina, de Araçatuba, São Paulo, de 24 anos, Emanuel Nery Nascimento da Silva, de João Pessoa, de 23 anos, e Tiago Medina Duarte, do Recife, Pernambuco, de 21 anos. Então, o que está acontecendo? Cada vez mais, os jovens, cansados desse discurso tosco da esquerda, estão se alinhando à direita. Inclusive, a esquerda está toda preocupada porque os jovens, que até nas eleições passadas deram muita corda para o Lula, começaram a ver quem é o Lula de verdade, porque os jovens não conheceram o Lula lá de trás. São meninos de 21, 22, 23 anos, não sabem o que é o governo Lula. Sabem de ouvir falar. E agora viram o que é o governo Lula de verdade.
E essa turma está migrando todo mundo para a direita e querem entrar massivamente. E aí é a questão também das redes sociais, porque influenciadores, gente forte, que tem força nas redes sociais, tem muitas. E assim, eu incentivo muito que quem tem esse tino, esse perfil político nas redes sociais, tem que se candidatar, tá? Tem que se candidatar, tem que concorrer a uma vaga mesmo, tem que ir lá e tentar fazer a diferença dentro do seu município. Muita gente ignora a importância do município, das eleições municipais, mas isso é um erro gigantesco, tá? O município é a base da estrutura política. Desde a eleição para o conselho tutelar, aos concursos públicos, tudo isso, a direita tem que começar a ser mais participativa e mais proativa. É ali que a esquerda dominou tudo. Então, essa galerinha jovem, essa turma aí das redes sociais, tem que concorrer sim, tá? Tem que tentar os cargos do Legislativo Municipal e tem que tentar fazer a diferença. E eu acho que vocês têm que ir lá. Quem tem força nas redes sociais, arrisca aí, tem que fazer a diferença já agora e depois, deputado estadual, federal, aí, enfim, tá bom? Vamos lá. Lula deu uma declaração há uns dias atrás, bem polêmica, que o Deus do Lula não é o Deus de Malafaia. Quando você fala isso, é uma fala muito, muito arriscada, porque Deus é um só. E aí, você achar que você tem moral para dizer quem pode ter um Deus ou não pode ter um Deus é muito grave, tá? Ah, o seu Deus, você não tem Deus de verdade. Ainda mais quando ele arrisca falar de um cara como Malafaia, que tem uma legião de seguidores e de fiéis. Então, foi uma coisa complicada por parte do Lula. Mas isso só mostra uma coisa. Lula tem ranço, tem asco aos evangélicos. Hoje, eu não vou conseguir localizar porque eu passei rápido, foi no TikTok, eu vi um vídeo de um padre falando sobre a questão dos evangélicos, falando, olha, a gente tem que começar a observar o que os evangélicos estão fazendo de certo, que nós, católicos, não estamos fazendo certo. Porque o Lula está querendo distância e está criticando os evangélicos o tempo todo. O porquê que ele não está fazendo o mesmo com nós, conosco? Tem que fazer. Porque se o Lula está do nosso lado, é que alguma coisa de errado tem aqui na Igreja Católica. Não sou eu que estou falando, foi um padre que falou isso, tá? E é isso, o Lula ele tem asco dos evangélicos, assim como dos militares. Então, olha só a matéria do Globo. Lula resiste a apelos de ministro por gesto direto a evangélicos e descarta evento com pastores. Lula não quer saber dos evangélicos. Como disse o Lula, o Deus dele não é o mesmo Deus dos evangélicos, não é a mesma coisa. Sem evento com pastores. Mesmo com a popularidade em queda e enfrentando dificuldades, especialmente entre os evangélicos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem rejeitado o apelo de ministros para fazer um gesto mais enfático direcionado a este público. O chefe do executivo já descartou uma série de propostas que chegaram ao gabinete, como a realização de um evento ou encontro com pastores, a criação de um grupo de governo que dialogue com o segmento, ou o lançamento de programas com políticas públicas específicas para esse núcleo religioso. Não dá, o Lula não consegue disfarçar os comunistas, tá? E aqui eu não venho com essa teoria de que o Santo está falando teoria de comunismo, eu estou falando sério. Essa galera que acredita no conceito marxista e comunista, os caras são revoltados com a religião. Para eles, a religião é um câncer da sociedade, assim como a propriedade privada, assim como a geração de riqueza. Então, eles odeiam. Então, assim, é mais ou menos eu pegar você que é conservador e falar, a partir de hoje, você vai sentar aqui e vai dialogar com os defensores do aborto. Entenderam a diferença? Então, é isso. Sabe? Há uma incompatibilidade de ideia aqui gigantesca. E é porque isso o Lula mostrou que, tipo assim, já tô velho demais, eu não vou me entregar a fazer alguns acordos que são contra o meu, como se diz, o meu conceito básico, e o Lula não gosta dos cristãos. Isso é fato, tá? Isso é fato. Dos evangélicos, né? Principalmente. Dos evangélicos, principalmente. Vamos lá, a última matéria que eu quero trazer para vocês, uma da Gazeta Brasil, e é interessante, tá? Não tem nada a ver, ou tem a ver com política, mas não tanto. É do Elon Musk. Uma publicação me chamou a atenção aqui, ó.
Um pesquisador argentino previu e agora Elon Musk ratificou. A próxima questão mundial será a escassez de eletricidade. Isso aqui, se você pegar os canais de geopolítica, Daniel Alvarenga, você vai ver que tem muitos, Daniel Lopes, tem muitos canais de geopolítica que estão já falando dessa questão da internet e da energia. Uma previsão, porque grandes milionários estão construindo bunkers, estão construindo lugares para estocar alimento, construindo geradores, porque há a previsão de que vai ter uma escassez de energia elétrica e de também internet. Tanto é que já a internet, ela passa, não sei se você sabe, por cabos subterrâneos pelo oceano. E aí já tem quem fala de ataques terroristas a esses cabos oceânicos que passam aí, né? Que transmitem a internet de um lado para o outro. Pois o Elon Musk está apostando que isso vai acontecer. Uma das coisas que ele fala é a questão do carro elétrico. Um carro elétrico tem um consumo alto. Para você ter noção, eu conversei com um cara que é da Uber, né? Então ele anda durante o dia e ao final do dia ele põe o carro para carregar. Ele falou que para ele foi maravilhoso. Ele gastava R$3.000 de combustível, agora ele está gastando 1.400 de energia elétrica. Só que você não parou para pensar é que se todo mundo começar a comprar carro elétrico, nós vamos dobrar ou aumentar muito mais o consumo de energia elétrica numa escalada vertiginosa. E aí, as hidrelétricas do Brasil, as usinas do Brasil não terão capacidade suficiente para bancar tudo isso. Então, o Elon Musk já faz essa aposta aí, de que, olha, a energia elétrica pode se tornar um objeto de escassez. Então, se isso acontecer, vai afetar a internet. E aí é um grande problema. Imagina hospitais sem energia elétrica, o aumento da população, hospitais sem energia elétrica, como é que vão fazer operações, cirurgias, postos de gasolina, como é que vão abastecer os veículos, como é que vão ser gerados combustíveis aí, através das petroleiras aí que gastam muita energia elétrica. Então, assim, o Elon Musk começa a fazer esse alerta e ele que é dono da Tesla, né, de carro elétrico. Ele fala, olha, o aumento exagerado do consumo de energia sem o mundo estar preparado vai causar um caos na energia elétrica, uma escassez de energia elétrica. O que você acha sobre isso aí? Coloca no comentário para mim saber, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Espero que você tenha gostado do editorial e a gente volta com mais conteúdo para vocês. Abraço.